André Loureiro não acreditava em desordem nem na vida, nem nos negócios, e muito menos nas relações. Tinha estruturado o seu mundo para ser limpo, controlado e autossuficiente. O gabinete no último andar da Loureiro Global refletia isso perfeitamente. Paredes de vidro, pisos de betão, arte monocromática. A sua secretária estava impecável, a sua agenda mais apertada do que um tambor. E o seu coração? Bem, ninguém era autorizado a chegar perto o suficiente para saber se ainda respondia. Ele passou 2 décadas a construir uma das firmas de biotecnologia mais rentáveis do país, transformando falhanços em aquisições e riscos em dividendos. Era um homem que o mundo admirava, invejava e, em segredo, temia. Mas ninguém o conhecia realmente, e era exatamente assim que ele gostava. Há anos, no que agora parecia uma vida completamente diferente, houve uma exceção. Chamava-se Inês Mendes. Ela não fazia parte do seu mundo de negócios. Era calor numa forma que ele não entendia na altura. Trabalhava em design de interiores e amava os detalhes em que André nunca reparava. Ela ria-se com facilidade, chorava abertamente e tratava o amor como algo sagrado, não estratégico. Conheceram-se por acidente, literalmente. Quando ela entornou o café sobre ele no átrio do seu edifício, ele ficou furioso e ela riu. Ele não retribuiu a risada, mas ligou-lhe mais tarde, de qualquer forma. O que se seguiu não foi uma relação tradicional. André não era feito para a intimidade e Inês o tinha pressentido. Ainda assim, ela ficou. Por um tempo. Os seus momentos eram pequenos, mas inesquecíveis. Longos passeios noturnos, debates com vinho sobre arte versus ciência, manhãs tranquilas em que ela cantarolava enquanto regava as suas plantas. Ela nunca tentou consertá-lo, só lhe oferecia um espaço para que ele fosse alguém mais suave. E ele amoleceu. Brevemente, até ao momento em que ela mencionou algo real, algo permanente. Ela lhe disse que estava grávida. Ele ficou ali, congelado, olhando para ela por cima da bancada da cozinha, como se ela lhe tivesse falado numa língua que ele não conseguia traduzir. Era tarde. As luzes da cidade se infiltravam pelas janelas atrás dela. Ele se lembrava da forma como as suas mãos tremiam ligeiramente, mas a voz dela se manteve firme. Ela não lhe estava a pedir nada, só lhe estava a dizer a verdade. E isso, talvez, foi o que mais o assustou. Não houve manipulação, nem drama, só honestidade. A sua resposta foi fria como o gelo. Ele lhe disse que não estava pronto, que era irresponsável, que talvez nem sequer fosse dele. As palavras saíram rápidas e afiadas, atiradas como facas, antes de ele sequer pensar em as reter. Inês não chorou, só olhou para ele fixamente durante muito tempo e disse: "Eu esperava que fosses melhor do que isto." Depois fez as malas e foi-se embora. Ele não a deteve. Disse a si mesmo que era o correto, que era melhor para ambos, que ele não era feito para a paternidade, para a família, para sentir algo que pudesse comprometer o seu foco. E depois ela se foi. Ele nunca mais soube dela. Não houve chamadas, nem mensagens, nem notícias. Uma pequena parte dele, a parte que ele mantinha trancada, tinha se perguntado 1 ou 2 vezes o que tinha acontecido. Mas enterrou essa curiosidade sob o trabalho, a ambição e a certeza fria. Se ela realmente precisasse de mim, teria voltado. Essa era a sua desculpa. Essa era a mentira que ele tinha repetido a si mesmo durante anos. Ele nunca contou a ninguém sobre ela, nem ao seu assistente, nem ao seu conselho de administração, nem sequer ao terapeuta que viu uma vez
durante um breve e silencioso esgotamento. Era como se Inês Mendes nunca tivesse existido no seu mundo. Até que uma tarde, sentado no bar escuro de um hotel, depois de fechar uma fusão europeia, ele olhou para o seu telemóvel e viu uma chamada não atendida de um número que não reconhecia. Ele a ignorou. Depois entrou outra chamada. O mesmo número. Quase a deixou ir para o voicemail novamente, até que algo, um instinto talvez, o fez atender. A voz do outro lado era pequena, uma criança. Olá, o senhor é André Loureiro? O seu peito apertou. Sim, quem está a falar? O meu nome é Eva. O senhor não me conhece, mas eu sou a sua filha. O mundo parou. Ele não falou. Não conseguia. A menina respirou com um tremor e continuou. A minha mãe, Inês, está no hospital. Ela teve um acidente. Os médicos dizem que ela está nos cuidados intensivos. Precisavam de um adulto e o senhor é a única pessoa em quem eu consegui pensar. Foi a primeira vez em anos que André Loureiro sentiu algo perfurar as paredes que ele tinha construído. Pânico, arrependimento e algo mais que ele não conseguia nomear, mas sentiu como se tudo o que ele tinha tentado esquecer tivesse embatido nele de repente. Pôs-se de pé, com o coração acelerado, e sem dizer mais uma palavra, saiu do bar e caminhou diretamente para o aeroporto. A sua vida e o seu silêncio estavam finalmente a quebrar-se. A descoberta no corredor. O voo de regresso a Lisboa pareceu interminável, embora, na verdade, fossem apenas 5 horas. André sentou-se sozinho numa cabine privada, com uma bebida intocada na mão, a olhar fixamente pela janela, onde não havia nada para ver, senão o céu noturno e 1000 versões imaginadas do que poderia estar à sua espera do outro lado. Ele não dormiu, não falou, mal se moveu. Cada pensamento girava em torno da voz no telemóvel, a pequena e corajosa voz de uma menina que o tinha chamado papá, como se fosse uma palavra que não estava habituada a dizer em voz alta. Ele ainda conseguia ouvir a sua respiração. Ele ainda sentia o tremor nas suas palavras quando ela disse: "O Senhor é a única pessoa em quem eu consegui pensar." Quando aterrou, eram quase 2 da manhã. Um carro preto o esperava à porta, mas a cidade fora das janelas fumadas parecia estranha, fria, como uma vida que ele tinha vivido noutra pele. O hospital não ficava longe, mas a viagem se sentiu alongada. Cada semáforo vermelho, uma nova oportunidade para a sua mente o atirar para outra onda de culpa. Ele não sabia o que esperar quando chegasse. Não sabia o que dizer. Tudo o que ele sabia era que, se Inês não sobrevivesse, se esta menina realmente fosse sua, então ele nunca se perdoaria pelo que tinha abandonado. Na entrada de emergência, uma enfermeira o recebeu. "Vem pela Inês Mendes?" perguntou. Ele anuiu e ela lhe fez sinal para a seguir. Ela ainda está em estado crítico, estável, por agora. Hemorragia interna, costelas partidas, um pulmão perfurado. Estão a monitorizá-la durante toda a noite. Está sedada, mas pode sentar-se com ela se quiser. Ele hesitou por um segundo. Depois: "E quanto à filha dela?" "Está na sala de espera. Está lá há horas. Não queria deixar a mãe, mas nós insistimos para que se deitasse. Ela tem 6 anos, muito educada, muito corajosa." As luzes do corredor cintilavam suavemente enquanto caminhavam. O hospital estava silencioso, quase inquietantemente, o tipo de silêncio que tem o seu próprio peso. Quando a enfermeira lhe indicou a sala de espera, André parou na soleira. Ali, encolhida num banco de vinil demasiado pequeno, estava uma menina.
O seu cabelo castanho escuro estava preso numa trança solta, provavelmente feita por uma das enfermeiras. Os seus olhos azuis, do mesmo azul gélido que ele via todas as manhãs no espelho, estavam meio fechados, mas ela sentou-se no momento em que ouviu passos. O seu coelhinho de peluche estava no seu colo, gasto e claramente muito amado. Ela olhou para ele sem medo, apenas com um interesse cauteloso. "É o senhor", disse ela suavemente, como se estivesse a confirmar para si mesma. "É o André Loureiro?" Ele anuiu lentamente. "Sim, sou eu." "Não tem de o dizer", ela o interrompeu suavemente. "Eu já sei." André deu alguns passos e agachou-se para ficar à altura dos olhos dela. Agora ele podia ver que os seus traços não eram apenas semelhantes, mas eram inconfundivelmente os seus. Os mesmos malares angulares, as mesmas sobrancelhas, o mesmo olhar de cálculo tranquilo, mesmo numa idade tão jovem. Mas havia algo mais quente, que pertencia apenas a Inês. "Eva", disse ele, provando o nome dela em voz alta pela primeira vez. "É esse o teu nome?" Ela anuiu, abraçando o coelhinho com mais força. "A mamã me contou sobre o senhor, não muito, só que estava ocupado e que não foi culpa sua." Isso o atingiu mais forte do que qualquer acusação. "Ela te disse isso?" "Disse que provavelmente o senhor não estava pronto", disse Eva. "Mas ela nunca disse coisas más. Acho que não queria que eu o odiasse." André baixou o olhar. Depois olhou para ela novamente. "Não odeias?" Eva encolheu os ombros de uma forma que parecia demasiado adulta. "Eu ainda não o conheço." Não havia nada que ele pudesse dizer a isso. Ela tinha razão. Ele ainda não tinha um lugar no mundo dela, nem história, nem memórias, nem momentos, apenas ausência. Mas agora ele estava ali. E mesmo que fosse tarde demais, mesmo que Inês nunca acordasse para o ver novamente, ele não podia afastar-se desta criança, com os seus olhos e o coração da sua mãe. "Quero ficar", disse ele em voz baixa. "Se estiver tudo bem para ti." Eva olhou para ele durante muito tempo. Depois deu-lhe um pequeno e único aceno. "Pode sentar-se com ela. Ela tem dormido muito tempo." Ele se levantou e seguiu a enfermeira para a unidade de cuidados intensivos, UCI. O quarto estava na penumbra, cheio do baixo bip das máquinas e do cheiro estéril do antisséptico. Inês jazia imóvel, pálida e frágil sob as camadas de fios e tubos. Ela não parecia ela, mas era ela. André sentou-se ao lado dela, subitamente incerto sobre o que fazer com as suas mãos. Esticou a mão para as dela, hesitou e finalmente pousou a sua palma sobre os seus dedos. A pele dela estava fresca, delicada, mas viva. Ele se inclinou e sussurrou: "Estou aqui, lamento. Deus, eu lamento muito." Ela não se moveu. As máquinas continuaram a bipar. Ele sentou-se ali durante horas, sem voltar a falar, apenas segurando a mão dela, como se estivesse a tentar verter nela todos os anos de silêncio que agora desejava poder recuperar. Fora do quarto, Eva esperava. Não chorava, apenas continuava a olhar para a porta, como se esperasse o momento em que ela se abrisse e a sua mãe saísse, a sorrir como se nada tivesse acontecido. Mas Eva sabia ser paciente. Tinha 6 anos e já tinha aprendido a esperar que as pessoas que se vão voltassem. Desta vez ela só esperava que um deles ficasse. O longo amanhecer. A luz da manhã começou a infiltrar-se pelas estreitas janelas do hospital, pintando as paredes brancas e estéreis com um suave tom dourado. Os primeiros sinais do amanhecer quebraram o longo e escuro silêncio da noite. Mas André não se tinha movido do lado de Inês. A sua blazer estava pendurada nas costas da cadeira.
as suas mangas arregaçadas até os cotovelos e a pele sob os seus olhos tinha escurecido com a exaustão. Ele passou a noite inteira a observá-la respirar, a contar a lenta subida e descida do seu peito, a ouvir a tranquila sinfonia das máquinas que a mantinham viva. Cada bip, cada mudança no seu pulso no monitor, o punha à flor da pele. Este não era um mundo que ele entendesse. Aqui o poder não significava nada, a influência não significava nada. Tudo o que ele podia fazer era sentar-se, esperar e esperar que ela voltasse a abrir os olhos. Uma batida suave veio da ombreira da porta. Ele virou-se e viu Eva ainda a segurar o seu coelhinho, parada ali descalça com uma enfermeira atrás dela. A sua roupa estava amarrotada do sono e o seu cabelo espetava-se em todas as direções, mas ela olhou para ele com os seus olhos azuis, sem piscar. A enfermeira falou suavemente, dizendo que Eva tinha pedido para ver a mãe. André levantou-se rapidamente e ofereceu-lhe o seu assento sem pensar. Mas Eva abanou a cabeça, né? Em vez disso, aproximou-se dele. Ela não disse nada, apenas esticou a mão e pegou na dele, como se o tivessem feito 1000 vezes antes. Não quero sentar-me, sussurrou. Só quero ficar de pé junto a ela. Então, juntos ficaram de pé, pai e filha, a observar a mulher que os tinha ligado a ambos da maneira mais dolorosa e bela imaginável. Eva não chorou. Não se perturbou com os fios ou as ligaduras. Simplesmente ficou muito quieta, segurando a mão de André como se fosse a única âncora que lhe restava. Depois de um tempo, a enfermeira a guiou suavemente para fora do quarto novamente, prometendo-lhe panquecas se ela fosse para a cafetaria. André não a seguiu desta vez. Em vez disso, finalmente se permitiu voltar a desabar na cadeira. O silêncio no quarto regressou, mas agora sentia-se mais pesado, quase sufocante. Os seus pensamentos giravam incessantemente. E se Inês nunca acordasse? E se Eva não tivesse mais ninguém? Poderia ele? Seria ele suficiente para ela? E se Inês acordasse, o que é que ela iria querer dele? Perdão? Distância? Nada de todo? Ele percebeu o quão pouco ele realmente sabia sobre a mulher que jazia inconsciente ao seu lado. Ele tinha conhecido partes dela outrora, o seu riso, a forma como costumava cantar enquanto cozinhava, como ela sempre tinha uma planta que tentava não matar. Mas ele não sabia em quem ela se tinha tornado nos 6 anos desde a última vez que a viu. Em quem ela se tinha tornado como mãe. Que sonhos ela tinha deixado ir? O que ela tinha construído na ausência dele? E por que é que ela nunca tinha tentado encontrá-lo? Essa pergunta era a mais profunda de todas. Mais tarde, naquele dia, o médico finalmente entrou. André se levantou de imediato, com o coração na garganta. O homem estava calmo, profissional e cauteloso. Explicou que o estado de Inês tinha estabilizado, mas ela permanecia em coma. Não havia danos cerebrais evidentes nos scans, mas eles não sabiam quando, ou se, ela acordaria. Podiam ser horas, dias, semanas. Não havia como saber. O médico saiu e André sentou-se novamente a tentar respirar. Ela estava viva, mas não estava ali. E até que ela regressasse, ele estava parado numa falha entre 2 vidas, uma na qual ele era um CEO, distante e emocionalmente desapegado, que tinha feito todos os movimentos certos no papel, e uma na qual ele tinha uma filha, uma mulher que ele tinha partido, e uma oportunidade para se tornar alguém completamente diferente. Ele saiu do quarto apenas uma vez naquela tarde para se sentar com Eva no pequeno pátio ajardinado do hospital. Ela sentou-se de pernas cruzadas num banco, com o seu coelhinho enfiado no colo, a mordiscar uma barra de granola que
que a enfermeira lhe tinha dado. Olhou para ele uma vez, depois de volta para as flores em silêncio. Depois de alguns minutos, disse em voz baixa: "Eu acho que ela ainda está lá dentro." André virou-se para ela, incerto do que ela queria dizer. "A mamã?" continuou Eva. "Mesmo que ela ainda não fale, ela sabe sempre quando eu estou por perto. Ela costumava dizer que é assim que o amor funciona. É como a luz. Nem sempre vês de onde vem, mas faz com que tudo fique quente." André engoliu em seco, incerto se conseguiria manter-se inteiro sob o peso daquela simples sabedoria. Esta menina pequena tinha crescido com um calor que ele nunca tinha aprendido a dar e, de alguma forma, não o tinha perdido. "Tu és muito inteligente", disse ele, lutando para encontrar as palavras certas. Ela olhou para ele novamente. "O senhor também, mas eu acho que se esqueceu." Ele não sabia se ria ou chorava. Talvez ambos. Eles se sentaram assim até que as sombras se alongaram sobre o pavimento. Quando ela encostou a cabeça no braço dele e bocejou, ele a envolveu com o braço com cuidado, incerto se lhe era permitido, incerto se era digno. Mas ela não se afastou. Naquela noite, ele encontrou um pequeno hotel perto do hospital. Não uma suíte de 5 estrelas, mas um lugar tranquilo onde podia pensar. Ele não dormiu muito. Em vez disso, abriu o seu laptop e começou a ler tudo o que pôde encontrar sobre custódia de crianças, tutela e recuperação de traumas. Ele fez chamadas, médicos privados, equipas jurídicas, psicólogos infantis. Não para consertar algo, não desta vez, mas para estar pronto para o que viesse a seguir. Pela primeira vez na sua vida, André Loureiro não queria o controlo. Só queria estar presente. Só queria que ela acordasse. O despertar e a escolha. Passaram 3 dias. O hospital se tornou uma espécie de lar estranho, estéril e desconhecido, mas agora gravado em cada pensamento de André. Todas as manhãs ele chegava cedo, a deslizar silenciosamente para o quarto da UCI de Inês, antes de as enfermeiras mudarem os seus soros ou verificarem os seus sinais vitais. Sentava-se na mesma cadeira, segurando a sua mão, falando com ela em tons baixos e firmes. Falava de tudo o que lhe vinha à cabeça. Memórias do tempo que passaram juntos, a forma como Eva sorria enquanto dormia. O tempo, até o que ele tinha comido no almoço no dia anterior. Ele não sabia se ela conseguia ouvi-lo, mas ele acreditava que talvez em algum lugar, enterrada sob o silêncio, ela estava a escutar. Essa crença o manteve em movimento. Eva se adaptou mais depressa do que ele esperava. Sempre foi uma criança adaptável. Inês claramente a tinha criado para ser forte e independente, mas havia algo de comovente na facilidade com que ela se adaptava a esta nova rotina. Não perguntava quando iam para casa. Não chorava quando as enfermeiras inseriam novos tubos no braço da mãe. Simplesmente observava, aprendia os nomes de cada máquina no quarto e esperava. Essa espera a envelheceu de uma forma que André não tinha previsto. Tinha apenas 6 anos, mas comportava-se como alguém que já tinha experimentado mais do que a maioria dos adultos. Uma tarde, enquanto estavam na cafetaria do hospital, Eva sentou-se em frente a ele, com o seu leite com chocolate intocado e os seus olhos fixos num guardanapo de papel amarrotado que estava a dobrar numa forma estranha. Depois de uma longa pausa, disse sem levantar os olhos: "O senhor é diferente do que eu imaginava." Ele olhou para ela surpreendido. "Diferente como?" "Pensei que seria mal." Disse simplesmente. "A mamã dizia sempre que o senhor era forte, mas pensei que isso significava frio." André quis discutir, mas o que é que ele diria? Que não era frio. Que não tinha fugido quando Inês mais precisava dele.
Ele não podia mentir a esta menina que não tinha feito nada para merecer meias verdades. Então, em vez disso, ele anuiu. Ele era frio. Por muito tempo, Eva finalmente olhou para ele como se o estivesse a estudar à procura de sinais de fraqueza ou honestidade. Ainda é? Ele considerou a pergunta. Não quando estou contigo. Ela pareceu satisfeita com essa resposta e voltou a dobrar o guardanapo. Minutos depois, ela o empurrou por cima da mesa. É um pássaro. Tem de fazer um desejo e deixá-lo ir. O que é que desejaste? Ele perguntou suavemente. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Que ela acorde. Mais tarde naquela noite, enquanto André estava sentado novamente ao lado de Inês, o médico entrou com um bloco de notas. O seu rosto era ilegível, o que sempre significava algo complicado. Vamos tentar reduzir a sedação esta noite, explicou. Ver se o cérebro dela começa a responder por si mesmo. É um processo lento, mas é o primeiro passo real para a recuperação. André ficou imóvel a processar a informação. Então ela pode acordar? Possivelmente. Não podemos garantir a rapidez, mas estamos otimistas. O otimismo não era uma palavra em que André se tivesse permitido acreditar durante muito tempo. Ele agradeceu ao médico e ficou ainda mais tarde do que o habitual. A olhar para o rosto imóvel de Inês e a perguntar-se o que ela diria quando abrisse os olhos. Estaria zangada? Assustada? Iria querer que ele fosse embora, apesar de tudo o que ele tinha tentado fazer desde o acidente? Ele não sabia, mas estava disposto a enfrentar. Nessa noite, depois de acompanhar Eva de volta ao quarto de hóspedes que as enfermeiras lhe tinham preparado, ela lhe fez uma pergunta que ele não esperava. Se ela não acordar, eu fico consigo? A pergunta o atingiu como um murro no peito. Ele se ajoelhou ao lado dela, olhando nos seus olhos. Queres? Ela hesitou. Eu não sei. Eu não o conheço de verdade, mas eu não quero ir com estranhos. Nunca vais ter de o fazer, disse ele de imediato. Eu prometo. Aconteça o que acontecer, eu estarei aqui. Tu não estás sozinha. Ela anuiu lentamente, mas não disse mais nada. Naquela noite, quando André regressou ao hotel, ele contactou os seus advogados e começou a preparar-se para a tutela. Ele não sabia quanto tempo Inês estaria inconsciente, mas precisava de estar pronto. Não porque fosse uma exigência legal, mas porque Eva precisava de alguém. E ele queria ser essa pessoa. Já não por culpa, mas por escolha. Na manhã seguinte, quando regressou à UCI, algo era diferente. O quarto estava mais silencioso. As enfermeiras estavam imóveis e Inês, os seus olhos estavam abertos, não completamente focados, não totalmente conscientes, mas abertos. André não respirou durante 10 segundos completos. Depois, um dos seus dedos estremeceu sob a mão dele. Inês, disse ele, a voz rouca e a tremer. Os lábios dela moveram-se ligeiramente. Mal escapou um som, mas o esforço estava lá. Um murmúrio, uma respiração. Ela estava a voltar. E pela primeira vez em anos, André Loureiro sentiu algo próximo da esperança. A cura das cicatrizes. Os dias seguintes ao despertar de Inês foram frágeis e delicados, como se o mundo inteiro se tivesse mudado para uma fina folha de vidro que podia partir-se sob o peso da palavra ou do gesto errado. Os seus olhos, embora abertos, demoraram a adaptar-se, não só à luz ou ao movimento, mas à realidade na qual ela tinha voltado a entrar. Demorou um tempo até que ela conseguisse falar em frases completas. Os primeiros dias foram cheios de perguntas sussurradas, piscares de olhos suaves, confusão e lágrimas silenciosas que deslizavam pelas suas têmporas quando ninguém pensava que ela se apercebia. O seu corpo tinha suportado um trauma, mas o seu espírito também.
E a vista de André, sentado ao lado da sua cama, dia após dia, a cuidar dela e da sua filha, parecia confundi-la mais do que qualquer outra coisa. A primeira vez que eles ficaram sozinhos, ela virou ligeiramente a cabeça e olhou para ele durante muito tempo. "Por que é que estás aqui?" A sua voz era rouca e quase inaudível. Ele não respondeu de imediato. Não havia uma frase fácil que pudesse explicar o que tinha mudado nele. "A Eva ligou-me", disse ele finalmente. "Ela me contou o que aconteceu. Eu apanhei o primeiro voo de regresso." Os olhos dela procuraram no seu rosto algum rasto do homem que ela se lembrava. "Não vieste em 6 anos", sussurrou, a voz tensa e carregada. Eu sei, disse ele, e eu estava errado, em tudo. Ela desviou o olhar. Eu não te contei, devia ter contado, mas eu estava com medo do que dirias, de como olharias para ela. Eu não te culpo, disse ele. Eu não te dei nenhuma razão para confiares em mim. Eu estava com medo na altura. Pensei que o amor era uma responsabilidade. Pensei que os filhos iriam quebrar a vida que eu tinha construído. Eu estava errado. Ela piscou lentamente. Os cantos da sua boca tremeram, embora nenhuma emoção se formasse totalmente. Ela é tudo, sussurrou. Eu sei agora, respondeu ele. Durante os dias seguintes, as conversas deles permaneceram cuidadosas, cautelosas, como se estivessem a caminhar sobre vidro velho. André ficou no hospital, mesmo quando ela lhe disse que não era necessário. Ele levava Eva todas as manhãs e a levava para casa todas as tardes. Ele não pedia nada em troca, nem absolvição, nem permissão, apenas a oportunidade de estar perto. A presença de Eva ajudou Inês a sarar de uma forma que nenhuma medicação poderia. O seu riso nos corredores do hospital, as pequenas canções que cantava enquanto desenhava à beira da cama da sua mãe, a sua forma de explicar às enfermeiras para que servia cada botão da máquina de soro. Estes momentos trouxeram Inês de volta à vida, com uma rapidez surpreendente. Mas foi o conforto de Eva com André que mais surpreendeu Inês. Eva lhe pegava na mão, subia para o seu colo, sem ser convidada, até encostava a cabeça no seu ombro, como se ele sempre tivesse pertencido ali. E talvez, sem saber, numa tarde, depois de Eva adormecer no canto do quarto, com o seu coelhinho pressionado sob o queixo, Inês se dirigiu a André. A sua voz era mais forte agora, embora ainda calma. Ela confia em ti. Eu ainda estou a aprender a merecer isso, respondeu ele. Ela fala de ti como se eu sempre tivesse estado aqui. Eu acho que ela queria que eu estivesse, mesmo antes de saber quem eu era. Inês não falou por um tempo. Ficou a olhar para Eva, a observar como o seu peito subia e descia, com o ritmo constante do sono. Ela é forte, disse finalmente, mas não é justo que ela tenha tido de ser. André anuiu, engolindo em seco. Eu quero consertar, não com palavras, não com promessas, só com tempo, esforço, estando presente. Inês virou a cabeça para ele e pela primeira vez, desde que acordou, a sua expressão suavizou-se, menos defensiva. Tu não és o homem que eu deixei para trás. Estou a tentar não ser. Ela anuiu levemente, como se o aceitasse por agora. Nas semanas seguintes, Inês fez a transição lentamente para fora da UCI. André ajudou a organizar a sua fisioterapia, consultou os médicos, contratou uma enfermeira privada ao domicílio para quando ela tivesse alta e nunca uma vez pediu para assumir o controlo. Ele não chegou com grandes gestos, simplesmente ficou, uma presença constante. Um dia, Inês regressou à casa. A primeira vez que ela cruzou a porta do seu apartamento modesto, com as pernas a tremer, Eva agarrou-se à sua cintura e disse: agora parece casa outra vez.
Inês chorou pela primeira vez desde o acidente. André não se mudou de volta. Não o sugeriu, mas estava lá quase todas as manhãs. Fazia o pequeno almoço, levava Eva para na escola. Ajudava Inês a vestir-se quando as suas articulações doíam para o fazer sozinha. Sentava-se no chão e montava puzzles com Eva, apesar de nunca ter tocado num antes. Dobrava a roupa, aprendeu como Inês gostava do seu café. Lenta e cuidadosamente se teceu na sua vida diária, não como um estranho a exigir um lugar, mas como alguém que humildemente pedia para o merecer. As pessoas à sua volta repararam. Os vizinhos, os professores, até a mãe de Inês, que tinha visitado uma vez com suspeita nos olhos, agora olhava para André com um respeito silencioso. Ele não estava ali por obrigação, estava ali por devoção. O propósito da presença. Numa noite tranquila, semanas após o seu regresso à casa, Inês encontrou-se sentada ao lado dele no pequeno pátio das traseiras. As estrelas acima eram suaves e pálidas, e o ar cheirava a lilás. Eva estava a dormir lá dentro. O seu riso ainda ecoava fracamente através da porta com rede. "Sentes falta da tua vida anterior?" perguntou-lhe Inês. Ele não teve que pensar. "Não, eu estava sozinho, mas não o sabia." Ela olhou para ele durante muito tempo. "Tu sabes que isto não vai ser fácil, certo? Isto não é uma solução temporária." "Eu não estou aqui para consertar", disse ele. "Estou aqui para ficar." E pela primeira vez ela acreditou nele. O outono chegou tranquilamente, como sempre o fazia em Lisboa, deslizando sob o hálito do verão e espalhando um frio silêncio sobre a cidade. As árvores começaram a livrar-se do seu verde pelo ouro. A luz mudou para algo mais suave e o vento trouxe consigo o cheiro à mudança. Para André, a estação parecia simbólica, como se a sua vida tivesse entrado num capítulo completamente novo. Um que não girava em torno de projeções trimestrais ou chamadas de investimento, mas em torno de almoços escolares, manhãs cedo com olhos sonolentos e jantares tranquilos que deixavam a casa a cheirar a canela e maçãs assadas. Era um território desconhecido, mas ele o acolheu. Inês tinha começado a prosperar de maneiras que André nem sequer tinha percebido que eram possíveis. Os seus desenhos ficaram mais coloridos, o seu riso mais frequente, a sua confiança mais visível. Ela já não procurava a sua aprovação, como se o estivesse a pôr à prova, simplesmente assumia que ele estava lá. Numa manhã de sábado, ela subiu para a cama entre ele e Inês, com o seu coelhinho e um punhado de cereal. O seu cabelo era uma desordem selvagem e os seus pés estavam gelados. Nenhum dos adultos disse uma palavra, mas quando ela adormeceu sobre as pernas dele, André olhou para Inês, que apenas sorriu, com lágrimas silenciosas nos olhos. Era uma paz que nenhum dos dois tinha pensado que voltariam a encontrar, mas a paz não significava que o passado tivesse desaparecido. Uma tarde, André foi chamado para uma reunião de pais e professores. Eva tinha tido uma discussão com outro menino que tinha feito um comentário sobre não ter um pai de verdade. As palavras vieram de um lugar de ignorância infantil, não de malícia, mas tinham tocado algo profundo dentro de Eva. Ela tinha gritado, empurrado uma cadeira, dito ao menino que o seu pai era de verdade, porque ele apareceu, mesmo quando era difícil. André ouviu enquanto a professora relatava o incidente, uma mistura de orgulho e dor a apertar-se no seu estômago. Depois, enquanto caminhavam para o carro, Eva chutava as folhas sem olhar para cima. Ele se ajoelhou ao lado dela e perguntou suavemente se ela queria falar sobre isso. Ela ficou quieta no início, depois murmurou:
Eu sei que o Senhor não estava antes, mas eu não quero que as pessoas pensem que o Senhor não é o meu pai. Ele pegou na mão dela com as duas suas e disse: Eva, qualquer pessoa que nos veja por 5 segundos saberá que tu és minha. E eu não me importo com o rótulo que eles usem. Eu só quero estar lá para ti todos os dias, sempre. Ela anuiu e o abraçou fortemente, enterrando o rosto no seu casaco. Aquele abraço ficou com ele durante dias. Entretanto, Inês estava a progredir. A sua recuperação era constante e a fisioterapia ajudava, mas também havia contratempos. Ela tinha dias bons em que brincava, cozinhava e troçava de André por causa das suas horríveis técnicas de dobrar a roupa. E tinha dias em que não conseguia levantar-se sem ajuda e recusava que Eva visse a sua luta. Nesses dias, André intervinha em silêncio. Nunca a fazia sentir pequena. Simplesmente fazia o que era necessário, esfregando-lhe as pernas, carregando-a de um quarto para outro, massageando-lhe os ombros, enquanto ela fingia deslizar o dedo no seu telemóvel com os olhos secos. Uma noite, enquanto estava deitada na cama, a olhar para o teto, ela finalmente disse: Tenho medo de não ser a mãe que eu era antes. André sentou-se ao lado dela e abanou a cabeça. Tu não serás. E está tudo bem, porque agora tu és mais forte. Eva não precisa de quem tu eras. Ela precisa de ti agora. E eu também. Ela lhe pegou na mão e pela primeira vez desde o seu acidente, permitiu-se chorar à frente dele sem tentar afastar-se. À medida que se aproximavam as férias, André decidiu fazer algo pequeno, mas significativo. Sem dizer a Inês, ele levou Eva a um fotógrafo de família e organizou uma sessão fotográfica tranquila no Jardim da Estrela. Só os dois. Ele queria que Eva tivesse fotos que mostrassem o que era verdade agora, não o que tinha faltado antes. Eles passaram uma tarde a correr entre as árvores, a tirar folhas e a rir tanto que Eva teve soluços. Quando terminaram, ela subiu para os seus ombros e sussurrou: Este foi o melhor dia da minha vida! Mais tarde, quando ele apresentou as fotos emolduradas a Inês, ela olhou para elas durante muito tempo, sem dizer uma palavra. Depois levantou os olhos e disse: Eu não sei no que é que tu te estás a tentar tornar, André. Ele olhou-a nos olhos. Não estou a tentar tornar-me em nada, só estou finalmente a ser quem eu devia ter sido. Ela anuiu lentamente. Bem, estás a consegui-lo. Eles passaram o dia de ação de graças juntos, só os três, numa cozinha cheia de calor, farinha e mais bordas queimadas do que o planeado. Eva agradeceu sem ser solicitada, agradecendo às pessoas que eu mais amo, mesmo que não sejam perfeitas. André olhou para Inês e Inês olhou para ele. E nenhum dos dois riu, porque de alguma forma aquelas palavras tinham dito tudo. Nessa noite, quando Eva adormeceu, André e Inês sentaram-se na sala a partilhar uma manta e uma garrafa de vinho. A televisão estava ligada em voz baixa em segundo plano, mas nenhum dos dois a via realmente. Depois de um tempo, André disse: Sabes, eu costumava pensar que a felicidade era o inimigo, que me distraía de ser grandioso. E agora? Perguntou Inês suavemente. Agora acho que passei muito tempo a ser grandioso em todas as coisas erradas. Ela encostou a cabeça no ombro dele e sentaram-se em silêncio, ambos sabendo que a cura nem sempre vinha com um fecho e o amor nem sempre vinha com clareza. Mas se continuasses presente, dia após dia, podia tornar-se algo sólido o suficiente para se aguentar. O para sempre, recriado. O inverno chegou cedo naquele ano, cobrindo a cidade com uma cortina de geada que fazia as calçadas brilharem e embaciava as janelas a cada respiração. O frio tinha uma forma de unir as pessoas,
empurrando-as para espaços e calor partilhados. E para André, trouxe um tipo de intimidade que ele não tinha percebido que lhe faltava. Dentro do apartamento de Inês, as coisas estavam longe de ser perfeitas. Ainda havia contas médicas, a dor ocasional de Inês, a tensão da parentalidade partilhada depois de anos de separação. Mas também havia risos novamente, o cheiro a sopa no fogão e o som dos passos de Eva com meias de felpa enquanto corria pelo corredor, a chamar por ambos os pais. O mundo exterior estava a congelar, mas o seu pequeno canto sentia-se mais vivo do que nunca. Apesar do progresso, André ainda vivia com um medo inabalável de que o que ele estava a construir pudesse não durar. Ele ainda não tinha pedido a Inês algo permanente. Embora a ideia vivesse silenciosamente no fundo da sua mente, sempre que a via a adormecer no sofá ao lado dele. Ouvia Eva a desenhar os três numa única imagem sem hesitar. Ele ainda não tinha conquistado um futuro, estava a conquistar o presente, todos os dias. Uma noite, enquanto Inês descansava e Eva dormia, André encontrou-se sozinho na cozinha, a olhar fixamente para uma pequena caixa de veludo que ele tinha escondido no fundo da gaveta dos talheres. Ele a tinha encomendado semanas antes, não porque tivesse um plano, mas porque algo dentro dele precisava de acreditar que o dia em que ele pudesse oferecê-la chegaria. O anel lá dentro era simples, platina, discreto, mas projetado com cuidado. Ele ainda não o tinha tocado além de o abrir uma vez para ter a certeza de que era real. Nessa noite, por razões que ele não conseguia explicar, ele o pegou novamente e o segurou na sua palma. Não com a confiança de um CEO habituado a fechar negócios de 1.000 milhões de euros, mas como um homem parado à beira de algo frágil e sagrado. Ele não a pediu em casamento naquela noite, nem sequer lhe falou do anel. Em vez disso, na manhã seguinte, ele agasalhou Eva no seu casaco e cachecol e a surpreendeu com uma visita ao seu escritório. Ela nunca tinha visto aquele lado da sua vida antes. A sua assistente, assustada no início, rapidamente reorganizou o seu dia quando viu a menina ao seu lado, radiante de orgulho. Eva caminhou pelos corredores como realeza, a cumprimentar os funcionários, a inspecionar as cadeiras, a perguntar se havia uma secção para crianças. André a apresentou a todos, deixando claro quem ela era, sem hesitar na sua voz. Era a sua filha, e hoje ela estava no comando. Mais tarde, no seu escritório, ela sentou-se atrás da sua secretária e rabiscou o seu nome em notas adesivas enquanto ele observava da soleira. Num momento, ela levantou o olhar e lhe perguntou: "Isto era o que o senhor fazia sempre quando não nos ligava?" A pergunta o atingiu mais forte do que devia. Ele atravessou o quarto lentamente, sentou-se ao lado dela e disse suavemente: "Sim, pensei que estava a construir algo importante, mas perdi a parte mais importante." Eva sentiu como se o entendesse. Depois ela lhe passou uma nota adesiva com um coração torto, desenhado com um marcador rosa. "Pode ficar com ele, para não se esquecer." O momento se instalou nele como uma promessa. A próxima grande mudança veio pouco antes do Natal. Inês apanhou gripe e isso a atingiu mais forte do que o esperado. A febre subiu, a sua energia caiu e durante uma semana André se tornou o centro do lar, a gerir a escola de Eva, as refeições, o horário da medicação e a lavandaria interminável. Ele não se queixou, não vacilou. Quando Inês finalmente conseguiu sentar-se novamente, ela o encontrou a dormir no chão do quarto, embrulhado numa manta, com um bloco de notas de compromissos e lembretes ainda agarrado na sua mão.
Ela o observou a dormir por um tempo, e algo muito fundo dentro dela mudou. Este já não era apenas um homem a tentar redimir-se. Este era um homem que tinha mudado, célula por célula, momento a momento, para alguém que ficava. Na manhã de Natal, Eva acordou ambos antes do amanhecer. Ela rasgou o papel de embrulho e dançou de pijama, mas o presente mais inesperado veio na forma de uma pequena caixa que ela entregou a André, com o nome dele escrito em letras de lápis de cera desordenadas. Lá dentro havia uma pulseira de corda trançada com contas que soletravam papá. Ele nem tentou deter as lágrimas. Ele a deslizou para o pulso e prometeu nunca atirar. Nessa noite, enquanto o fogo na lareira se extinguia e a casa finalmente se acalmava, André e Inês sentaram-se no sofá, a partilhar o último pedaço de bolo. Nenhum dos dois falou por muito tempo, o silêncio entre eles cheio dos anos que tinham perdido e tudo o que tinham recuperado. Finalmente, Inês estendeu a mão e pegou na dele. «Eu nunca imaginei isto», disse suavemente. Ele olhou para ela, os olhos firmes. «Eu sim, só que nunca pensei que o merecia». Ela encostou a cabeça no ombro dele e pela primeira vez ele acreditou que ela não se estava a apoiar por perdão ou pena, mas por escolha. Lá fora, a neve começou a cair. Dentro, algo muito mais quente já tinha começado. O para sempre selado. A primavera chegou lentamente, com uma luz solar tímida que se espalhava suavemente pelos parapeitos das janelas e derretia os últimos sinais do inverno. No apartamento de Inês, o ar cheirava a flores frescas, torradas quentes e algo novo. Algo que se sentia como esperança, mas mais fundamentado, mais real. Tinham passado quase 6 meses desde o acidente e, embora algumas partes da vida tivessem regressado a um ritmo familiar, outras partes tinham mudado de maneiras que ninguém esperava. André já não vivia no seu apartamento de luxo. Os seus fatos ainda estavam no seu armário, mas agora partilhavam espaço com os projetos de arte escolar de Eva, chávenas desemparelhadas e cestos de roupa suja que transbordavam pelo menos uma vez por semana. Ele não tinha abandonado o seu negócio, mas as suas prioridades tinham mudado tão completamente que até o seu conselho de administração tinha reparado. Ele ainda tomava grandes decisões, mas agora falo-ia depois de deixar Eva na escola enquanto esperava no ensaio de balé ou do chão da sala com Eva a colorir ao seu lado. Ainda não havia um título oficial entre ele e Inês, nem declarações nem rótulos, mas a proximidade entre eles tinha se tornado inegável. Eles se moviam um ao redor do outro sem esforço, fazendo café um para o outro sem perguntar, dobrando a roupa um do outro, procurando a mesma manta durante as noites de filmes. Eles eram uma família, mesmo que ninguém tivesse dito a palavra em voz alta, e talvez esse silêncio fosse parte do que a fazia sentir-se sagrada. Numa manhã de abril, André acordou antes de o sol nascer. A cidade ainda estava silenciosa lá fora, e dentro do apartamento estava cheio dos suaves sons da vida inicial. Os roncos suaves de Eva no corredor, o zumbido do frigorífico, o vento a roçar nas janelas. Ele sentou-se à mesa da cozinha com uma chávena de café numa mão, a pequena caixa de veludo na outra. Ele a tinha carregado consigo todo este tempo à espera. Não do momento perfeito, mas do verdadeiro. Mais tarde, naquele dia, ele disse a Inês que precisava da sua ajuda com algo importante. Ela sorriu de imediato, sentindo que não era uma tarefa normal. Juntos, eles passaram a tarde a assar o bolo favorito de Inês, queimando a primeira tentativa
e a rir-se durante a segunda. Eva fez um cartão com lápis de cera e cola com brilhantes. Escreveu: "Tu és a minha pessoa favorita", em grandes letras desiguais, e desenhou 3 figuras de pau, de mãos dadas debaixo de um sol. André colocou a caixa do anel dentro da caixa do bolo, amarrou-a com uma fita e tentou acalmar os nervos que se tinham acumulado silenciosamente no seu peito durante toda a semana. Nessa noite, quando Inês regressou à casa de uma consulta médica, ela foi recebida com um cheiro a maçãs quentes, baunilha e canela. Eva a arrastou para a sala de estar e anunciou: "Surpresa, nós fizemos uma coisa para ti." "Bem, ele fez a maior parte, eu só dei ordens." Inês riu, com os olhos a brilhar. Ela abriu a caixa lentamente, à espera de uma sobremesa, e depois congelou. Lá dentro, aninhada entre 2 guardanapos dobrados, estava a pequena caixa preta que ela não tinha visto antes. As suas mãos tremeram ligeiramente enquanto ela atirava. Ela abriu a tampa e viu o anel a brilhar sob a suave iluminação. André se pôs de pé, pegando gentilmente na mão dela. Eva ficou ao seu lado a segurar o seu coelhinho com ambos os braços, mal respirando. André não se ajoelhou. Não era necessário. A sua voz era firme, mas cheia de emoção quando disse: "Eu não sabia como ser pai. Eu não sabia como ser um parceiro. Eu não sabia como ficar quando as coisas se tornavam difíceis. Mas tu me ensinaste. Vocês as duas me ensinaram. Eu já tenho tudo o que eu sempre quis nesta casa, nesta vida, contigo. Mas eu quero torná-lo oficial. Eu quero ser a tua família, se tu me aceitares." Inês olhou do anel para André, depois para Eva, que sussurrou: "Por favor, diz que sim." E ela disse sim, através de lágrimas, através do riso, através de um tipo de incredulidade de que este homem, o que outrora a tinha deixado para trás, era agora o que estava parado à sua frente, a pedir-lhe para construírem algo permanente. As semanas que se seguiram foram cheias de alegria, de planeamento que não era sobre grandiosidade, mas sobre significado. Eles tiveram uma pequena cerimônia no mesmo jardim onde André se tinha sentado outrora com Eva e lhe tinha prometido que ela nunca estaria sozinha. Desta vez, ela caminhou pelo corredor com Inês de um lado e André do outro, a sua pequena mão nas de ambos. Amigos e vizinhos, enfermeiras e professores, até os atônitos sócios de negócios de André, reuniram-se para testemunhar como o amor se parece quando é reconstruído tijolo a tijolo. Durante os seus votos, André não falou do amor em grandes frases poéticas. Simplesmente prometeu continuar a estar presente, continuar a aprender, continuar a merecer o direito de ser delas. E quando trocaram anéis, Eva aplaudiu tão alto que derrubou o seu copo de sumo e nem sequer reparou. Nessa noite, ao regressarem à casa, Inês parou na cozinha a ver André e Eva a limparem as últimas migalhas do bolo. Ela se encostou à moldura da porta, com uma mão no peito, a outra enrolada à volta de uma chávena de chá, e pensou para si mesma que talvez a vida nem sempre se desenrolasse como tu a planeaste. Talvez começasse com um coração partido, com silêncio, com erros. Mas se escutasses com atenção, se ficasses suave quando querias fugir, se esperasses o suficiente, às vezes acabava num tipo de alegria que tu nunca viste chegar. Ela se aproximou e os abraçou a ambos e, desta vez, nenhum deles se soltou.